Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou grato, Senhor, por ter o privilégio, a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez para desfrutar a lição que nós temos para hoje. Então, vamos lá, no nome do Senhor Jesus. Bom, meus queridos irmãos, a gente vem falando ao respeito da chamada de Deus. Faz algumas semanas que nós começamos falando aqui do valor e a importância que tem a chamada de Deus. Só vou lembrar algumas coisas que nós falamos ao respeito. Falamos algumas coisas como os tipos das chamadas. Lembram vocês que falamos aqui dos tipos das chamadas? Falamos também que a chamada universal, a chamada específica, as variedades do ministério. Falamos que assim como um corpo precisa de uma variedade de membros para funcionar em harmonia, a igreja como corpo mantém o mesmo princípio. Então, estas questões nós estivemos falando a semana passada. Também falamos aqui do modo da chamada, falamos do conceito espiritual, falamos da iniciativa divina, da direção do Espírito Santo, as aptidões naturais, a sensibilidade espiritual, reconhecimento pelos outros, questões que falamos também ao respeito. Falamos das exigências para a chamada, falamos de ter coragem, de ter diligência, de ter tato, de ter discrição, cortesia e asseio. Eu acho que você lembra muito bem. Também, aliás disso, falamos da pontualidade e da responsabilidade como uma das características que tem que ter um homem chamado por Deus para fazer a sua obra. Então, algumas das coisas que nós também falamos é o obreiro em sua vida pessoal. Se eu não me engano, nós falamos que é muito importante que o casado tenha o lar padrão. E eu vou repetir aqui, o lar padrão. Porque, irmão, na verdade que se o pastor não tem as condições para ele ser exemplo da sua congregação, na verdade que é uma coisa bem complicada. E o homem de Deus é chamado para ser exemplo, para criar os filhos à luz da Bíblia e para viver em liderança e sujeição, falando a respeito do relacionamento com sua mulher nas funções de casais. E o solteiro, falamos também que o solteiro tem que cuidar das coisas do Senhor, viver uma vida em consagração, ser exemplo dos fiéis e fugir da fornicação, da prostituição, todas as coisas temporais do mundo. Bom, todas estas coisas falamos, já temos falado ao respeito disso. Eu quero só chegar até aqui para falar o que nós temos para hoje, com a ajuda do Senhor, que é o obreiro como líder. Ele tem uns princípios específicos na liderança. E aqui é que uma das coisas é que o obreiro, na parte prática, ele tem que ter planejamento de trabalho. Tem muitas pessoas que são muito boas para improvisar, mas um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, está petiscando ali e não desenvolve um trabalho planejado. A ideia é que o obreiro aprenda a desenvolver o trabalho organizadamente. E aqui o que é importante é organizar os recursos, organizar o tempo, tudo em um calendário bem, colocando também a priorização das tarefas, ter bem organizado. A gente fala tipo assim, tem que colocar o calendário, marcar ali que vai fazer segunda, que vai fazer terça, como vai fazer o planejamento. Se você quer ter uma boa administração com bom sucesso, tem que trabalhar ordenadamente, tem que trabalhar com organização, tem que ter umas tarefas específicas ao longo da semana para que consiga desenvolver o trabalho encaixado com a programação. Tem que ter uma pessoa que de fato seja uma pessoa com motivação com equipe de trabalho e que faça permanentemente avaliações, porque não dá trabalhar sem ter avaliação se estamos agindo da maneira correta, se estamos trabalhando como tem que ser ou precisamos de alguma correção. Isso é importante.
também os alvos, os objetivos a atingir, que sejam certos, que sejam esclarecidas. Uma coisa também interessante é que o homem chamado por Deus, ele tem que ter o interesse pelos outros. Não é só por mim, também é o amor pelo próximo, o interesse pelo próximo. Nós trabalhamos no sistema administrativo da igreja não como roda solta. Tem muita pessoa que gosta de ser roda solta. Ele quer trabalhar sozinho, não quer se submeter aos planos de trabalhos, à nossa estrutura administrativa. Assim não funciona a igreja. A igreja tem ordem, a igreja tem estrutura, a igreja tem uma linha de autoridade, tem o organigrama de trabalho. Então, nós temos que ter bem esclarecido que temos um conselho missionário, temos uma diretoria, temos também os líderes que são supervisores dos distritos ou líderes dos departamentos administrativos da igreja, chamem-se Dorcas, chamem-se jovens, o departamento de escola dominical, o evangelismo. Cada um deles tem uma função e nós temos que trabalhar nessa harmonia especial, cada um fazendo todo o trabalho padronizado. Não que uma congregação faça uma coisa, outra congregação faça outra. Não, nosso trabalho está direcionado a manter a unidade, a manter o foco e sempre tendo identificação com os outros. Sempre vamos trabalhar juntos pela obra missionária, para ganhar almas, pelo dia do amigo, com toda a estrutura dos departamentos, com o mesmo propósito, apontando no mesmo foco no nome do Senhor, tendo uma perspectiva muito bem esclarecida, uma visão dos problemas. Às vezes a visão que tem as pessoas dos problemas é uma visão muito além da realidade. Então tem algumas pessoas que elas têm mais uma tendência hacia as coisas ruins que hacia melhorar, ou que a observar as coisas de maneira positiva. E sempre o homem chamado por Deus tem prioridades. A prioridade para nós não é agradar ao irmão X ou ao irmão Y. Nossa prioridade é honrar ao Senhor, é cumprir com a missão, é levar o Evangelho a cada uma das pessoas que ainda não conhecem a verdadeira mensagem de Deus. A importância do nosso trabalho é muito chato que o pastor, o líder, ele não interprete que o que está fazendo é importante. Todo o nosso trabalho, assistir a uma reunião, chegar cedo, visitar os irmãos, se organizar, se preparar para o ensinamento, atender a obra do Senhor, são coisas de muita valia, de muita importância, são muito revelantes na vida de cada um de nós. E nós temos que ter esclarecido todo esse tipo de propósitos. E na parte social, não esquecer também que nós temos, aliás de tudo, uma vida social também. Então aqui o caráter reto e princípios morais do líder. Irmão, não esqueça, pelo amor de Deus, que você é pastor dentro da igreja e fora da igreja. Não é pelo fato de estar em uma atividade social perder a sua posição. Não, porque tempo todo o pessoal vai observar você como homem de Deus. Então tenha muito cuidado com a maneira que você tem do seu agir, de seu comportamento. Possa se comportar integramente, com uma vida reta. Isso não quer dizer que tenha uma face amargurada ali, não, mas que tenha uma posição bem correta, bem estabelecida. E aliás disso também as nossas convicções, que são os fundamentos da fé em Deus para realizar a sua obra. Que bom ter líderes, pastores, irmãos que tenham lealdade, que sejam homens que tenham lealdade ao Senhor, primeiramente, lealdade às autoridades superiores e também a todo o corpo administrativo. Então, o homem de Deus, chamado por Deus para fazer a sua obra, é um homem que tem discernimento,
Ele tem conhecimento dos fatos, consciência do que precisa ser feito e desenvolvimento do plano de ação. Olha, tão interessante aqui a definição. Discernimento para que não coloque problema onde não há problema. Ele tem conhecimento e consciência do que precisa ser feito. Essa é uma virtude do homem chamado por Deus, que tem que ter também tato, que é a capacidade de lidar com os outros sem lhes ofender. Porque, irmãos, nós temos que ter ali bem definido essa parte para não ofender as demais pessoas. E eu gostaria aqui de deixar com vocês uma parte importante, que é o obreiro e a ética ministerial. Não vamos falar aqui da ética, a definição da ética, as classes de éticas e características da ética ministerial e tal, não. Vamos encaixar o que é a chamada de Deus com a ética do obreiro. Porque o obreiro tem que ter uma ética nas relações eclesiásticas. A primeira coisa, estou falando do obreiro. Em relação à igreja, ele tem que manter-se leal ao solicitar desligamento caso haja discórdia. Ou seja, é possível que tenha alguma situação X, mas mesmo assim ele tem que se manter leal em tudo. Vou ler aqui rapidamente o que diz Romanos, o capítulo 14, versículo 22, que acho interessante ali a passagem para dar um bom esclarecimento neste dia. Diz assim a palavra do Senhor: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Porque muitas vezes uma pessoa diz uma coisa e depois diz outra. Então ela tem que ter uma só posição. É uma pessoa que jamais fazer críticas a mesma publicamente. Por quê? Porque se você está fazendo uma coisa, não pode aparentar outra. Tem que se esforçar para que o povo do Senhor consiga os objetivos principais de viver na santidade, de viver conforme a palavra de Deus. Porque como membro do corpo de Cristo, temos nós que tratar com muita estima, com muito cuidado, sabendo que temos na frente o corpo do Senhor. Não se deixar levar por indivíduos ou fações. Não se deixe levar pela fofoca, não se deixe levar pelos comentários, não se deixe levar pelo que diz um, pelo que diz o outro. Não, vamos nos manter como homens de Deus, como obreiro do Senhor, reconhecer o momento certo de se afastar de sua função quando percebeu tal necessidade. Ou seja, tem momentos que é melhor ficar calado. Tem momentos que é melhor ficar longe de alguma situação, pelo fato que um obreiro tem que saber que tem coisas que não é para ser tratadas por ele, nem pelo diácono da igreja, que tem coisas que tem que ser tratadas diretamente pelo pastor. Então, diz a palavra: combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa pessoa tem que conhecer: olha, isto corresponde ao pastor, eu não vou mexer com isso. Isto corresponde ao pastor e o pastor tem que tomar uma atitude, tem que dizer: eu não vou colocar uma briga entre os irmãos e o pastor. Não, porque isso é deslealdade e nós temos que ter lealdade no nome do Senhor Jesus. Não fazer manobra política. Irmãos queridos, na igreja, imagine um obreiro sendo político. Uma pessoa fala de uma face, outra pessoa fala de outro jeito. É uma face com um e outra face com o outro. Está tendo uma posição ali perante dos irmãos e mesmo está falando pelas costas de outros irmãos. Então, irmão, a política deixe para os políticos. Você não é político, você é o filho de Deus, você é o homem de Deus para fazer a obra do Senhor.
Eu gostaria que você com tempo pegue aqui cada das citas bíblicas que temos acá, referência da palavra do Senhor, porque elas vai nos dar uma orientação mais ampla de aquilo que nós precisamos. Porque, irmão, temos que viver integramente no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, primeiro livro de Coríntios, o capítulo número 10, o versículo número 23, diz a palavra do Senhor assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso quer dizer que eu tenho que saber qual é a minha posição, acatar as deliberações da mesma. Quando a igreja, o pastor, concluiu uma deliberação, eu vou respeitar aquilo que foi acordado. Não que em uma reunião se fale uma coisa e fora da reunião já está falando pelas costas, já está colocando fofoca, já está fazendo maniobra política ali para ganhar uma imagem perante do povo do Senhor, quando Deus, nosso Senhor, o conhece todo. E outra questão na parte da ética em relação à igreja é ser muito cuidadoso no relacionamento com pessoas do sexo oposto. Muito cuidadoso. Irmão, vou ressaltar aqui esta parte diferente, porque é importante aqui ser muito cuidadoso com pessoas do sexo oposto. Tenha muito cuidado com ultrapassar a confiança. Tenha muito cuidado com falar aquilo que não tem que falar. Você é um obreiro, é um líder, é um homem de Deus. Seja cuidadoso. Não tem que abraçar, beijar e fazer coisas que não tem que fazer. Não, tem que estabelecer limites e ser muito respeituoso com as demais pessoas, com o sexo oposto. Até porque se você é solteiro, tem que se manter, e se é casado, pior ainda, tem que manter a sua pureza em seus gestos, não fazer aquilo que uma pessoa interprete outra coisa, não. E também, irmão, manter o respeito. Mantém o respeito para com os membros da igreja. A igreja, irmãos, é uma questão da ética. Em relação à sua função, ser fiel a Deus em todo o seu trabalho. Não ser fiel a Deus só perante do pastor, ou perante da diretoria, ou perante do missionário. Não, seja fiel a Deus em tudo aquilo que você está fazendo. Amém? Na igreja, seja fiel nas atividades, seja íntegro no seu coração, fiel na sua vida perante de Deus. Amém? Nos eventos fora da igreja, porte-se com discrição, em absoluta dignidade cristã, como corresponde ao homem que é de Deus. Não comentar com as famílias assuntos confidenciais, cuja divulgação seja pejorativa para a obra do Senhor, porque tem coisas que acontecem. O irmão